vocês? Sejam muito bem-vindos! Meu Deus do céu, primeira live desse Instagram em 2023 tinha que ser live de devocional. Pelo amor de Deus, né, gente? Ai, que delícia estar aqui com vocês. Live de devocional, o retorno. Demos uma pausa aí nesse final de ano, né? Muitas pessoas têm a vida corrida assim como eu, e final de ano era aquela loucura, mas estamos de volta e esse projeto não tem data de fim, tá? Esse é um propósito na minha vida, de ler a Bíblia juntinho com vocês, a Bíblia completa. Então a primeira coisa que você deve fazer, já pega a sua Bíblia aí, ó. Todo mundo pega a Bíblia, escreve assim, peguei a Bíblia. E já vamos abrir em Gênesis 38. Tá? Que foi onde a gente parou. A gente leu o último capítulo, foi Gênesis 37. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 38, que vai ser a leitura de hoje, tá? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que estamos com um formato novo. Sim, antes, durante todo o ano de 2022, os 37 capítulos que lemos aqui juntas de Gênesis, eu não tinha um horário fixo aqui com vocês, então não consegui estar aqui em um horário específico. Para 2023 eu já pensei em um formato diferente, de como eu poderia trazer isso em um horário que eu deixasse claro para vocês em que eu estaria aqui. Então eu organizei minha agenda para 2023 e todos os dias às 10h30 estarei aqui com vocês. Então a live vai funcionar durante 30 minutos, tá? Não vou fazer lives longas, extensas. Estou me organizando para isso e como eu não tenho controle na boca, eu gosto de falar demais. Eu coloquei aqui, gente, ó, para despertar no celular. Vou até colocar aqui, ó, iniciar, tá? Então assim, todos os dias as lives serão de 30 minutos apenas. A gente vai ler a Bíblia, vai ler o estudo da Bíblia e vai encerrar a live, tá bom? Então se organize para estar aqui às 10h30, que a gente dá start aqui nessa live. Escreve aqui, eu me comprometo a estar aqui às 10h30, tá bom? Então eu faço a live na escola às 10 horas, que é 30 minutos de live, eu saio da live lá e já venho para essa live, para live de devocional. Todos os dias, tá? Aqui eu vou tentar fazer de sábado e domingo também, mas eu não posso prometer. Então, de segunda a sexta. Acho que vamos deixar fixo de segunda a sexta. De sábado e domingo a gente fica livre. Vamos fazer assim, porque assim eu tenho que estar na live da escola, eu saio de lá e já venho pra cá, tá? Aí não tem erro, tá bom? Então coloca aí 10h30 de segunda a sexta. Você tem um compromisso aqui comigo para lermos a Bíblia juntos, tá? Vou enviar essa live aqui, compartilhar com as minhas amigas. Compartilha com as suas amigas aí também, que a gente já vai dar início. Quando você compartilhar, escreve assim, ó, compartilhei, tá? Abre sua Bíblia em Gênesis 38 e vamos à leitura do dia. Ah, eu amo. Então, bora lá. A história de hoje é a história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu e a chamou de Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz a um filho, a qual ele deu o nome de Tornou a engravidar e teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estavam em Quezibe, ele teve ainda outro filho e chamou-o de Selá. Bom dia para todo mundo que está entrando. Eu vou escrever aqui para vocês aonde a gente tá lendo, tá? Senão vocês não vão ver. Peraí, Gênesis 38. Abre a sua Bíblia pra gente ler juntos, tá? Gênesis 38. Eu vou já lendo e fazendo o estudo aqui junto com vocês. No capítulo 38, do capítulo 1, do versículo 1 ao 30, tem um trecho de resumo desse capítulo. Então, já vou ler ele para vocês, para a gente conseguir situar, tá? Os acontecimentos repulsivos desse capítulo ressaltam o perigo que Israel, como um povo separado de Deus, teria diante de si, caso permanecesse entre os cananeus. No Egito, os israelitas eram segregados, porque os egípcios os desprezavam. O povo de Deus, enquanto esteve ali, conseguiu desenvolver-se numa nação sem perder a sua identidade. As ações de Judá contrapunhavam-se às de José.
fato que demonstrava a superioridade desse, a quem coube a liderança em Israel e em sua geração. O estudo do capítulo 38, versículo 1, que fala que por essa época Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira, fala, deixou os seus irmãos. Sobre deixar os seus irmãos. José foi sepultado dos irmãos... Sepultado não, gente, meu Deus do céu, vamos ler de novo? José foi separado dos irmãos pela força, mas Judá separou-se voluntariamente para tentar a sorte entre os cananeus. Adulão, cidade a sudeste de Jerusalém. Aqui a gente já vê um contraponto, porque no estudo anterior, o estudo do capítulo fala que quando o povo de Israel estava no Egito, eles eram desprezados por aquele povo, por aquela nação. Então, por isso, eles não perderam a identidade, eles continuaram firme ali na identidade que o Senhor tinha prazer em ver eles tendo, né? Porque eles eram realmente luz naquele mundo, naquela nação, naquele lugar. Porém, quando Judá, por escolha própria, escolhe deixar os seus irmãos e viver separado, ele vai viver entre os cananeus. Ali ele não era rejeitado entre os cananeus. E aí é o grande desafio de se manter no foco, né? Na presença de Deus, na presença do Senhor. No versículo, o estudo do versículo 3 e 4, fala Onã. Esses nomes também aparecem como designações de tribos em documentos mesopotâmicos da época. Olha só que legal. O versículo 5, a gente vai retornar, ó, capítulo 38, versículo 5, você acompanha aí na sua Bíblia, está escrito: quando estava em Quezibe, ele teve ainda outro filho e o chamou de Selá. Aí fala sobre Quezibe. Quezibe provavelmente é a mesma Aquzibe, mais de 4 quilômetros a oeste de Adulão. Os homens de Cozeba, outra forma da mesma palavra, eram descendentes de Selá, filho de Judá. A raiz hebraica do nome significa engano, em nota textual, tema que percorre a história de Jacó e os seus filhos. Aqui fala no versículo 6, Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher de seu irmão, que isso era um ritual da época, né? A viúva de um irmão casava com o outro para dar continuidade à descendência daquele irmão falecido. Então, para eles, naquela época, isso era uma honra, tá? Então, aqui, ó. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Aqui no versículo 8, tem o estudo que fala exposição concisa do costume chamado casamento de levirato. Levir é um termo latino que significa cunhado. Pormenores da prática estão registrados... deixa eu ver. O costume é ilustrado em Ruth, capítulo 4, versículo 5, embora ali se estenda ao parente vivo mais próximo, visto que nem Boaz, nem outro parente ainda mais próximo eram cunhados. Então aqui, né, em Ruth fala-se um pouco também sobre isso, é o que relata aqui nesse estudo, falando que antes era um cunhado, né, o parente mais próximo ali do irmão. Como Ruth não tinha, aí foi Boaz, que era o parente mais próximo dela naquele momento. Mas voltando ao capítulo aqui, do capítulo 38, versículo 9. Mas Onã, que era filho de Judá, que ia ser dado ali por esposo dessa cunhada, né? Para dar sequência à linhagem, fala: mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. Aí, no estudo do versículo 9 fala: sabia que a descendência não seria sua. De igual forma, o parente mais próximo de Ruth temia, caso casasse com ela, pôr em risco a sua herança.
derramava o sêmen no chão, forma de controle de natalidade e às vezes chamado de onismo, derivado de Onã. Olha, eu não sabia disso. Que legal, gente, derivado da palavra dele, que foi um dos primeiros relatos aqui da Bíblia, né? A Bíblia é um dos livros mais antigos que tem. Então, olha só. No versículo 10 fala: o Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça. Por quê? Porque Judá teve 3 filhos. Os 2 primeiros casaram-se com Tamar, o primeiro casou, morreu. Aí foi dado o segundo, casou, morreu também, porque Deus se desagradava das práticas que eles tinham, né? Então Deus ia lá e trazia o falecido, né, gente? Falecia aquela pessoa, morria mesmo. E aí ele fala: não, vai pra casa de seu pai, vamos esperar aqui meu filho mais novo crescer, que daí ele vai ser dado por marido, porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa de seu pai. No versículo 12, fala aqui: Tamar, não se sabe a localização exata, mas fica... Tamar não. Tima, não se sabe a localização exata, mas fica em algum lugar da região da Mesopotâmia de Judá. No versículo 12 fala: tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tima com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tima para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para que se disfarçasse e foi sentar-se à estrada em Enaim, que fica ao caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ele não lhe tinha sido dado em casamento. Olha só. O estudo do versículo 14 fala: no caminho, foi sentar-se no caminho. As prostitutas tinham o costume de se colocar à beira do caminho. Enaim significa 2 fontes, provavelmente o mesmo lugar chamado Enã, nos contrafortes do oeste de Judá. Então, voltando para a leitura do versículo 15 do capítulo 38. Quando a viu, sentada ali à beira do caminho, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. E ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-me comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? E respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. E ele os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Ele foi e ela se foi, tirou o véu e tornou-se a vestir as roupas de viúva. Aqui o estudo sobre o versículo 18 fala: seu selo com o cordão. Provavelmente um pequeno selo cilíndrico do tipo usado para assinar documentos de barro, fazendo-o rolar sobre o material ainda úmido. O dono usava-o pendurado no pescoço como um cordão passado por um buraco que atravessasse o selo longitudinalmente. Então lembra quando a gente vê em filmes que as pessoas faziam as cartas e selavam a carta como se fosse uma assinatura naquela época? Então foi isso que ela pediu. E o cajado que ele levava nas mãos. Por quê? Porque todo mundo sabia que aquele cajado era de Judá. A gente já vai entender, gente. Porque pensa num capítulo assim, ó, né? Meu Deus do céu. Olha só. No versículo 20 fala: Judá mandou um cabritinho por meio de um amigo adulâmita a fim de reaver da mulher a sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho? E eles responderam: ainda não há nenhuma prostituta cultural. Aqui não há nenhuma prostituta cultural. Prostituta
cultual. O termo hebraico usado aqui difere do traduzido por prostituta. É possível que o amigo de Judá tenha procurado usar o termo mais aceitável, visto que as prostitutas rituais desfrutavam de posição social mais elevada em Canaã do que as prostitutas comuns. Aqui no versículo 22. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que eu lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Meu Deus do céu, que bafão, hein, gente? Olha só. O estudo do 24 fala assim: mais tarde a punição legal para a prostituição seria a fogueira. Agora voltando aqui ao versículo 24, fala: disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. No versículo 25, quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertencem este cajado. Olha só. Este cajado. Tá, 25. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou o fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele a recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu o irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. E aqui a gente finaliza a leitura do capítulo 38 de Gênesis, tá? O versículo 27 ao 30 que fala: quando o outro nascimento de gêmeos também foi incomum. Pérez veio a ser chefe do principal clã de Judá, antepassado de Davi e o mais adiante de Cristo. E aqui a gente encerra a leitura do capítulo 38 de Gênesis. Amanhã retornaremos com a leitura do capítulo 39. E para você que também gosta muito da história de José, será sobre a história de José amanhã. Ai, gente, José é um dos meus personagens preferidos da Bíblia. Então eu fico muito entusiasmada. E essa Bíblia que eu estou lendo para vocês, essa daqui, ela é uma tradução nova. Ela chama Bíblia de Estudo. Ai, como que é, gente? É porque é NVI. Chama Bíblia de Estudo, Nova Versão Internacional. Essa Bíblia é do meu pai. Ele me emprestou por um tempo e eu amo ler Bíblias de estudo, né? Então eu tô lendo essa pela primeira vez. Então a gente vai ler o livro de Gênesis e todos os outros livros pela primeira vez juntos, tá? Nessa versão. Então às vezes ela tá um pouquinho diferente da sua, porque depende da tradução, muda um pouco os termos e tal. Mas é interessante porque a gente consegue compreender cada versículo, porque tem esse estudo entre cada um desses versículos aqui, tá? Então amanhã a gente volta a ler a história de José, que fala no capítulo 39, José é assediado pela mulher de Potifar. Esse capítulo também é babado, eu acho incrível. E depois a gente continua. José interpreta os sonhos dos 2 prisioneiros e assim vai. Tem muito estudo aqui pra eu ler junto com vocês. E é isso, tá? Então encontro vocês amanhã aqui às 10h30 para a leitura do capítulo 39 de Gênesis. Oi, Karen! Mulher, a gente precisa marcar o nosso cafezinho essa semana. Então é isso, gente. Bora fazer o print do dia para vocês postarem nos stories de vocês e colocarem capítulo 38 de Gênesis, check. Vai, 1, 2, 3 e... De novo, só para quem não conseguiu. 1, 2, 3 e... Então você vai escrever lá, capítulo 38 de Gênesis,
Check! Eu encontro vocês aqui amanhã às 10h30 da manhã para a leitura do capítulo 39, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Lembrando que esse retorno das lives de devocional é lives rápidas, onde a gente lê o estudo bíblico daquele capítulo, lê o capítulo e em 30 minutos a gente encerra. É só meia horinha eu e vocês em um devocional aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã às 10h30.